minha gratidão por tanto que eu te darei. Faz teu altar em meu coração, pra sempre te adorarei. Com tua unção me saras, Senhor, por isso eu te louvarei. Por teu amor que me renovou, pra sempre te adorarei. Espírito Santo, Espírito Santo, que faz a tristeza saltar de prazer. Espírito Santo, Espírito Santo, de oferta te dou meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, que faz a tristeza saltar de prazer. Espírito Santo, Espírito Santo, de oferta te dou meu viver. Recebe, Senhor, minha gratidão por tanto que eu te darei. Faz teu altar em meu coração, pra sempre te adorarei. Com tua unção me saras, Senhor, por isso eu te louvarei. Por teu amor que me renovou, pra sempre te adorarei. Espírito Santo, Espírito Santo, que faz a tristeza saltar de prazer. Espírito Santo, Espírito Santo, de oferta te dou meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, que faz a tristeza saltar de prazer. Espírito Santo, Espírito Santo, de oferta te dou meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, que faz a tristeza saltar de prazer. Espírito Santo, Espírito Santo, de oferta te dou meu viver. De oferta te dou meu viver. Eis-me aqui, Senhor. E ninguém despreze o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. É isso mesmo que Cristo faz com a igreja, o seu corpo, que nós fazemos parte integrante. Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Nesta noite do dia 13 de maio, nós estamos comemorando aniversário da primeira igreja batista na cidade de Rio Claro, conhecida como PIBARC. A primeira igreja batista de Rio Claro, ao longo dos anos, vem primando e zelando pela palavra de Deus, pela doutrina bíblica, buscando de todas as formas pregar a mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo, testemunhando e proclamando que só Jesus Cristo salva e levando pessoas ao pleno conhecimento da palavra de Deus e muitas pessoas aos pés de Jesus Cristo. Por isso essa é uma noite muito especial e nós esperamos que através deste culto possamos agradar ao nosso Deus, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, como já acabamos de dizer, a igreja é dele e nós queremos, como servos dele, fazer tudo para a honra e para a glória do seu nome. Nós vamos orar, dando início ao nosso culto,
E em seguida nós entoaremos o hino de número 454 do cantor cristão, que tem como título Vitória nas Lutas. Oremos, irmãos. Pai querido, este é um dia muito especial na vida da tua igreja, a primeira igreja batista de Rio Claro. Ela está aniversariando. Ela foi organizada sob a égide do Espírito Santo de Deus. E ao longo de um século, um pouco mais de um século, ela tem testemunhado de ti, tem proclamado o teu nome e tem levado Jesus Cristo a milhares e milhares de pessoas, não só na cidade, mas em muitos outros lugares. Agora, mais recentemente, através da internet. Esperamos, Senhor, que te agrades do culto que a ti prestamos. Que cada ato deste culto possa chegar ao trono da tua graça. E possas abençoar a cada um de nós que dele participamos. E que sintamos a tua graça superabundando sobre a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Vitória nas Lutas, 454, do cantor cristão. Como disse antes do cântico deste maravilhoso hino, a primeira igreja batista na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo, ao longo de muitas décadas tem proclamado o Evangelho do Senhor e testemunhado de Jesus Cristo como aquele que pode e que é digno de toda honra, de todo louvor, e que só Ele pode levar-nos de volta à presença de Deus, o Pai. E é com esse sentimento que nós vamos entoar um corinho que fala muito a respeito daquilo que o Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, e o seu Espírito representam para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós. Espírito enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
Nós vamos ler o texto da palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, leremos os versículos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Nós sabemos que as cartas de Paulo têm início com a carta, com a epístola aos Romanos, depois 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, e aí, logo depois de 2º Timóteo, vem a carta a Tito, antes de Filemão, portanto. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. E o texto nos diz o seguinte, ele está falando sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos na era presente de forma sensata, justa e piedosa, tendo repudiado a impiedade e as paixões mundanas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Que Deus, o nosso Pai, se digne em abençoar a sua palavra lida no nosso coração. Nós vamos entoar mais um cântico. Desta feita, levanto minhas mãos, e depois, na sequência, vamos meditar no texto lido, a mensagem que Deus tem para os nossos corações nesta noite.
Lemos em Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, e eu quero falar-vos nesta noite sobre o tema o plano de Deus ou o projeto de Deus para a igreja. O plano ou o projeto de Deus para a igreja. No grande e bondoso coração de Deus, a igreja nasceu desde o Éden. No dia em que Adão e Eva pecaram, o Senhor fez a promessa de um Salvador, de alguém que viria para esmagar a cabeça da serpente e para implantar o reino de Deus na terra, para que o homem tivesse a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Naquele instante, nascia, sem dúvida, no coração de Deus, esta abençoada instituição chamada Igreja de Jesus Cristo, que tomaria forma, na verdade, muitos séculos depois. A igreja é o corpo de Cristo, é a sua noiva. Nada é tão importante para Jesus como a sua amada igreja. No texto que lemos, encontramos alguns conceitos que nos mostram como a igreja, já no Éden, estava no coração, no glorioso plano de Deus. Para isso, nós vamos pensar a partir deste texto, nestes conceitos tão importantes, e vamos pensar sobre, sobre o seguinte pensamento. A igreja é, em primeiro lugar, a manifestação de uma grande dádiva. No versículo 14 do texto que lemos, na primeira parte, no início do versículo, a primeira frase, encontramos que Jesus a si mesmo se deu por nós. Aí está, de fato, a manifestação de uma grande dádiva, não só de Deus, mas também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ao longo dos séculos, tem sido alvo constante do amor de Deus. Em João capítulo 15, versículo 13, Jesus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E quem são, de fato, os amigos mais próximos de Jesus? A igreja de Deus, a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo diz que antes nós éramos inimigos de Deus, mas com o seu grande amor para conosco, através de Jesus, ele comprou-nos, ele remiu-nos para que nos tornássemos seus amigos. E Jesus diz que o seu amor foi tão grande por nós que ele deu a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo falando a respeito, fazendo uma metáfora a respeito da igreja e também da esposa e do marido, da igreja de Jesus Cristo e também do esposo e da esposa, ele diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. E de fato, Jesus, desde o início, amou a sua igreja. Ele tem amado ao longo dos séculos. Ele continua amando e amará até a sua volta, quando ele virá primeiramente para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo diz que ele virá nas nuvens e levará consigo a sua igreja para estar com ele para sempre. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, o mesmo apóstolo Paulo diz que a prova do amor de Deus está em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto fica muito claro em toda a história da humanidade, mas principalmente na relação de Deus com o seu povo, primeiramente lá no passado, o povo de Israel, e depois através do Israel de Deus, que é
a igreja de Jesus Cristo. Lá no livro do profeta Oséias, nós encontramos uma história extraordinária. Deus está mostrando a Oséias, o seu profeta, e através dele ao seu povo, o quanto ele amava o seu povo e futuramente no Novo Testamento, o quanto ele amou e continua amando a sua igreja. E ele usa uma figura ao mesmo tempo interessante e triste. Ele diz que o seu povo se afastou dele. O seu povo virou-lhe as costas. E ele pede ao profeta Oséias que se case com uma prostituta. Através deste ato, Deus está dizendo que o seu povo se prostituiu, mas que da mesma maneira como Oséias passou a amar aquela mulher, também ele, Deus, ama o seu povo e agora a sua igreja. E Oséias lutou tanto pelo amor daquela mulher que ele foi buscá-la, inclusive, pela terceira vez, estando ela escravizada. Ele ia atrás de volta, ele paga o preço, ele ia atrás de volta para casa. E foi isso que Deus fez. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ser libertados do nosso pecado, através da vinda de Jesus e da sua morte na cruz do Calvário. Posteriormente, ele ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Assim como Deus expressou um grande amor para com Israel, ele ama a sua igreja, pois Israel prefigura lá no Antigo Testamento e mesmo no início do ministério de Jesus no Novo Testamento, a sua igreja que seria constituída a partir do Pentecoste. Este amor se expressa também na libertação de Israel do cativeiro egípcio, o povo de Deus que havia sido chamado a partir de Abraão. Ele disse que faria deste povo uma grande nação. Me perdoem. Assim como Deus chamou a Abraão e disse que a partir dele constituiria uma grande nação, e séculos mais tarde este povo desceu para o Egito, ali ficou cativo 430 anos, e Deus tirou este povo, conduzindo-o pelo deserto por 40 anos até a terra prometida. Deus mostra que ama a sua igreja da mesma maneira, o seu Israel de hoje. Ele demonstrou que este amor se tornou expresso quando, no período dos juízes, levantou libertadores. Eram homens escolhidos, recebiam o poder do Espírito de Deus nas suas vidas para libertar o povo da escravidão de diversos inimigos. Este amor de Deus se expressa no período dos reis, enviando profetas para trazer o seu povo de volta aos caminhos do Senhor. Nestes praticamente 20 anos, ou 20 séculos, de existência, desde a formação, como disse lá em Jerusalém, a igreja tem atravessado horas amargas, horas difíceis, horas desafiadoras, horas de sustos, de perplexidade. Desde o seu nascimento em Jerusalém até os nossos dias, a igreja já viveu momentos de terríveis desvios doutrinários. Já viveu momentos marcados pela fogueira ou pelas fogueiras, pelas arenas, pelas espadas, pelas prisões. O grande dragão, desde então, tem se levantado contra a noiva do Cordeiro. Há, todavia, uma nota mais alta, a nota tônica. É o grande amor que Cristo tem dedicado à sua igreja. Mesmo tendo em vista que a igreja esfriou, e mais do que nunca neste pós-modernismo, ela perdeu o seu primeiro amor, ela foi infiel ao seu Senhor,
no entanto, o noivo a tem amado ardentemente, porque ela é a noiva de Cristo. Como igreja de Cristo, nós devemos corresponder ao seu gesto. Ele se deu por nós, ofereceu-nos a sua própria vida. Portanto, ele espera que nos ofereçamos a ele numa expressão de inteira, completa e pronta consagração. Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, diz que Deus projetou a sua igreja, Deus planejou a sua igreja a partir de Jesus Cristo, que se deu a si mesmo como a manifestação de uma grande dádiva. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a igreja é a realização de uma grande obra. Ainda versículo 14, segunda parte, o texto diz: a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si. Remir, significa adquirir de novo. Somos de Deus por direito de criação, contudo, o pecado nos afastou do Criador. Mas quando Cristo ofereceu-se na cruz e morreu, o seu sangue derramado fez com que ele nos adquirisse de novo. Ele nos comprou através do ato de justiça e, acima de tudo, de amor. Há uma história muito linda, muito interessante, é verídica. Um menino construiu um barquinho com muita paciência, com muito denodo, com muito carinho. E após construir o seu barquinho, ele colocou num lago para brincar. Acontece que deu uma rajada de vento e o barquinho foi levado para longe. E ele não mais viu, não mais encontrou aquele barquinho construído por ele com tanto carinho. Para sua surpresa, tempos depois, ele encontrou o seu barquinho exposto numa loja de brinquedos para ser vendido. O que o menino fez? Ele foi para sua casa, juntou todas as suas economias, a mesada que ele recebia do papai e da mamãe, ajuntou todo aquele dinheiro, foi à loja e comprou o barquinho e finalmente exclamou: agora você é meu 2 vezes. Você é 2 vezes meu. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Mas o pecado afastou-nos de Deus. No entanto, ele enviou o seu filho amado ao mundo. E ele nos comprou, diz Paulo, para nos purificar, isto é, para nos tornar puros de toda a mancha do pecado. O pecado é como uma praga que nos tornou sujos, descaridosos, ingratos, feios, egoístas, irreverentes, grosseiros, avarentos, desafeiçoados, indelicados muitas vezes, jactanciosos. O que vem a ser isso? O pecado nos tornou muitas vezes orgulhosos, presunçosos, vaidosos. Ele nos tornou implacáveis, maus, arrogantes, caluniadores, mentirosos, blasfemadores, cruéis, desobedientes, sem domínio próprio, traiçoeiros, traidores, ataviados, isto é, enfeitados, decorados pelas coisas deste mundo, enfatuados, isto é, presunçosos, inimigos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz que antes de sermos salvos por Jesus Cristo, nós vivíamos em delitos e pecados. O pecado matou o homem. O mundo está enfermo porque os homens são pecadores, estão destituídos da glória de Deus, estão mortos em seus delitos e pecados, como eu disse. O texto que lemos em Tito diz que Cristo veio para nos purificar. Deus tira o coração de pedra e coloca no seu lugar um coração de carne, um novo coração.
E como isso é extraordinário. Que transformação maravilhosa Deus realizou na nossa vida. Tudo aquilo de feio que nós fizemos no nosso passado, antes de termos nos encontrado com Cristo e recebido como nosso Salvador, Ele veio para, através de Jesus Cristo, nos purificar de todo o pecado. Deus trabalha para ver as seguintes características em sua igreja. É exatamente isso que nos diz a sua palavra. Ele quer ver santidade, pureza, ausência de máculas, ausência de rugas, ausência de maldade. Ele quer ver a sua glória. Ele quer ver o seu amor através da nossa vida. Uma vez que Cristo deu a vida pela igreja, derramando o seu próprio sangue para salvá-la, a igreja deve ter como objetivo viver em santidade para aquele que a resgatou. A sua igreja deve glorificá-lo na terra, ou seja, refletir a sua glória. Nós somos um povo remido, um povo purificado, com a missão de ser sal e luz no mundo. Para este mundo doente, Jesus é a esperança. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, lá diante do Sinédrio, eles disseram exatamente isso, que só Jesus Cristo pode nos purificar de todo o pecado, porque Ele é aquele que se colocou como a pedra angular para a construção do templo de Deus através da nossa vida. Esta é a boa nova que a igreja hoje anuncia ao mundo. Lá em João 1,29, nós lemos, quando João viu Jesus passando, ele diz: eis o Filho de Deus, eis o Salvador, aquele que tira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, um versículo bastante conhecido, nós lemos o seguinte: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, isto é, Jesus é a luz, então nós somos purificados de todo o pecado, e o sangue de Jesus Cristo faz isso, Ele nos purifica de todo o pecado. Então o apóstolo Paulo, neste versículo 14, ele nos mostra a igreja como sendo a manifestação de uma grande dádiva de Deus para o mundo, para transformar este mundo que vive perdido nas trevas do pecado. Em segundo lugar, Paulo diz que a igreja é a realização de uma grande obra de Deus entre os homens. E em terceiro lugar, neste mesmo versículo 14, na terceira parte, o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela foi edificada, ela faz parte do projeto de Deus como um glorioso propósito. Então, na terceira parte do versículo, ele diz: um povo exclusivamente seu, isto é, de Deus, de Cristo, zeloso de boas obras. Zeloso no bom procedimento. O procedimento de Deus não pode ser o mesmo dos filhos das trevas. Nosso testemunho deve ser poderoso a ponto de influenciar o mundo no qual vivemos, como a igreja de Jesus Cristo fez lá no passado. Em Atos 17:6 nós lemos as pessoas dizendo que aqueles que estavam transtornando o mundo chegaram àquele lugar. Nós precisamos transformar este mundo, porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que nós somos astros de Deus no mundo. O mundo de hoje não está muito preocupado com aquilo que estamos falando. Na verdade, o mundo em que nós vivemos quer ver o que nós estamos fazendo. Na hora difícil, desafiadora, de perplexidade pela qual o mundo está passando, agora, a Igreja de Jesus Cristo tem em suas mãos a solução. Só a Igreja de Cristo pode mudar este mundo. Não adianta colocar nas entradas da cidade que Jesus Cristo é o Senhor de Rio Claro, Jesus Cristo é o Senhor de Araras, de Limeira, de Piracicaba, de Sorocaba, enfim, da cidade onde o irmão mora, Campinas. Não. Se Jesus não for, de fato, o Senhor das pessoas, ele não será o Senhor da cidade.
Nós precisamos proclamar Jesus Cristo às pessoas. Elas precisam ser transformadas e elas querem ver isso através da nossa experiência. Na hora difícil, desafiadora, de perplexidade, como já disse, pela qual o mundo está passando, a igreja tem a solução, só a igreja. Lá no Antigo Testamento, quando ainda a igreja não havia sido estabelecida, mas Israel era o povo de Deus, ele diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação no qual a igreja faz diferença, ou na qual a igreja faz diferença. Ela é o corpo de Cristo e é através deste corpo que o Espírito Santo se manifesta. Por isso, o apóstolo Paulo também diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja é um povo exclusivamente de Deus, de ninguém mais. É o que nós lemos em João 15:19. A igreja no mundo, ela é peregrina. Ela não pertence ao mundo. É formada por filhos de Deus, mas cidadãos dos céus, conforme nós lemos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Aqui não é nosso lar. Há cristãos que ainda acham que pertencem ao mundo, por isso ainda têm prazer nas coisas do mundo. Das duas, uma, ou não se converteram de fato, ou ainda não entenderam que precisam fazer diferença no mundo em que vivemos. Pensemos nesta verdade: se somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, então estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. É como um navio. O navio está lá na água, mas a água não pode estar no navio, porque senão ele afunda. Que maravilha! Nós somos do Senhor. É o que nos diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. Eu vou ler este texto para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. Vejamos o que o texto nos apresenta. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Vós sois dele em Cristo Jesus, que se tornou por Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria no Senhor se glorie. A glória não é nossa, não é da igreja, a glória é de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. Temos agora os nossos nomes escritos no livro da vida nos céus. Quanto privilégio! Neste dia, quando a PIBAR, a Primeira Igreja Batista de Rio Claro, comemora mais um ano de sua organização, mais um ano de existência na cidade, levando a palavra de Deus a todos os lugares, às cidades vizinhas. Hoje nós temos filha em Santa Gertrudes, em Cordeirópolis, temos pessoas espalhadas por toda a região, pessoas que aceitaram Jesus através da ação da proclamação do Evangelho da Primeira Igreja Batista de Rio Claro. A igreja está no centro dos planos de Deus. Cristo se deu a si mesmo por nós. Esta é a manifestação da grande dádiva de Deus. Sua grande obra está na igreja. Ele quer ver sua igreja caminhando zelosamente em sua direção. Que assim seja. Que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor nesta cidade. Certamente, ao longo deste ano, vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo a muitas pessoas, e muitas se agregarão à vida da primeira igreja, porque esta é a vontade de Deus. É o nosso desejo como servos seus. Amém. Nós vamos entoar o hino de número 45, ou 25, digo, do Inário para o Culto Cristão, um dos hinos mais lindos que nós temos, que fala sobre a fidelidade de Deus. O título do hino é Tu és fiel, Senhor.
Nós estamos chegando ao final deste culto. Nós estaremos comemorando com uma festa o aniversário da igreja no segundo semestre, lá no mês de outubro. E até lá nós esperamos levar muita gente, muitas pessoas mais aos pés do Senhor. E desde já convidamos aos nossos amigos que nos ouvem através do canal do YouTube, pela internet, até mesmo aqueles que moram na região para que venham estar conosco. Nós posteriormente estaremos anunciando a data e esperamos que o nome de Deus seja glorificado através da vida da primeira Igreja Batista de Rio Claro. Nós vamos orar, desejamos que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os amigos durante toda esta semana. Lembrando que no próximo domingo, dia 18, nós estaremos às 9h30 da manhã no templo para a Escola Bíblica Dominical e às 19h para o culto de adoração ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Amado Senhor, aqui estamos mais uma vez para agradecer-te. Agradecer-te pelo muito que tens feito por nós. Na verdade, não merecemos nada, mas tu nos amas tanto, ao ponto de nos ter dado o bem mais precioso que possuías, o teu unigênito Filho. Ó Pai, nós somos muito gratos a ti por isso, porque ele veio para nos remir, para nos transformar, para nos santificar, para nos purificar de todo o pecado. E como Igreja de Jesus Cristo, nós queremos mostrar isso ao mundo, não para a nossa própria glória, mas para a glória e honra do teu nome e do teu Filho Jesus Cristo, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, é o que nos diz a tua palavra. Pai, queremos também nesta noite suplicar pela vida da primeira Igreja Batista de Rio Claro, que tu possas abençoá-la de uma maneira extraordinária neste ano de 2025. Que nós possamos levar muitas vidas preciosas aos teus pés. Que possamos estar batizando todas essas pessoas para a glória e honra do teu nome. Pai, nós queremos testemunhar do teu amor. Queremos testemunhar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Também queremos colocar diante de ti a vida daqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão, ó Deus, desenganados, que tu possas trazer conforto para os seus familiares e até mesmo para eles, se ainda conseguem entender as coisas, e que eles tenham a oportunidade de encontrar Jesus Cristo experimentalmente antes de deixar este mundo. Ó Pai, receba a nossa oração e que possas respondê-la de acordo com a tua vontade. Conceda-nos uma semana de muita bênção. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. O céu é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Anelo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos unidas, multidões cantando hino,
aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos unidas, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se como tempo pra louvar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal